Olá, boa tarde a todos. Estou aqui gravando então mais uma aula da nossa minissérie sobre arquitetura brasileira. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o movimento modernista no Brasil. Vamos lá, vamos começar aqui. Vocês sabem que eu gosto de passar slide, né? E eu preparo com muito carinho todos esses slides para vocês. Então, a gente primeiro, ao falar de modernismo, a gente tem que lembrar que o que antecedeu o modernismo foi justamente o movimento Art Nouveau. Esse movimento Art Nouveau, ele tinha essa característica de muita ornamentação, utilizando um material relativamente novo na arquitetura, que era o ferro batido e o ferro fundido. O ferro fundido foi mais no final da arquitetura colonial, e o ferro batido, como vocês estão vendo aí, dois exemplos, já foi mais do movimento modernista mesmo. Ele começou fazendo ornamentos, né, ornamentações na arquitetura Art Nouveau, que foi muito pouco explorada, principalmente aqui no Brasil, e teve um curto período também na Europa. Mas é importante a gente entender que ela antecedeu o movimento modernista, mesmo porque o movimento modernista ele vai se contrapor a toda essa arquitetura mais ornamental, e ele vai criar, o movimento modernista vai criar suas próprias regras, que justamente vão desvalorizar a questão da ornamentação, valorizando mais a questão da função, do projeto e da forma limpa. Então, o que foi esse movimento modernista? Ele basicamente se situou, o início dele se situou em 1920, ou seja, início do século 20, né? E ele representou também as novas técnicas, a nova estética, novos programas de necessidade, tudo o que poderia se contrapor às arquiteturas, aos estilos anteriores de arquitetura. Então, ele tem esses princípios, né, que vocês estão vendo aí, e ele também vai ter como, vamos dizer, como o promotor dessa nova arquitetura, novos materiais, ferro, vidro, concreto e principalmente uma nova relação entre interior e exterior. Ele vai resgatar a questão da humanização dos espaços, vai trazer a arquitetura para a escala humana. Talvez seja a maior contribuição que a gente pode encontrar na arquitetura modernista, é a relação direta do corpo humano com o espaço. Então, vai se estudar a ergonomia, vai se estudar o bem-estar, vai se estudar o ambiente interno, e principalmente nesse movimento vai se valorizar a residência. A gente não tinha ouvido ainda falar de valorização do espaço de morar. A arquitetura modernista, ela vai resgatar esses valores. A gente pode colocar como um dos precursores da arquitetura modernista, mas que ainda não é chamada arquitetura modernista. Vocês se lembram que eu falei com vocês a respeito das cidades-jardins. Elas nascem na Inglaterra. E Frank Lloyd Wright, que era o arquiteto das cidades-jardins, das casas das cidades-jardins, ele já começa esse movimento de linhas puras, pouca ornamentação, embora ele ainda use, como vocês estão vendo aí, telhados cerâmicos e muitos revestimentos. É bom a gente colocar que em cada país a arquitetura modernista ela vai ter uma particularidade, a ponto de muitos teóricos em livros chamarem a nossa arquitetura como arquitetura modernista brasileira. E vocês vão ver por quê. Aqui a gente tem o maior exemplo de residência, foi uma das primeiras, se não
a primeira bem divulgada, né, um projeto muito divulgado de Le Corbusier, que é a Vila Savoy, onde ele define que a casa é uma máquina de morar. Observem, como eu estou dizendo a vocês, a valorização da residência. Só se dá no movimento modernista, vocês não veem isso em outros estilos anteriores. Então, a gente vai ver a Vila Savoy. A Vila Savoy, como vocês vão ver aqui em vários detalhes, ela preconiza todos os primeiros princípios da arquitetura modernista, quais sejam os 5 pontos de uma nova arquitetura, estabelecida por Le Corbusier, que era um arquiteto com muita autoestima e que ele se considerou fundador desse movimento, o movimento modernista que nos influencia até hoje. Eu vejo muito, sigo muitos de vocês no Instagram e vejo como as linhas puras, os poucos ornamentos, as fachadas simplificadas e planas e a relação da arquitetura com a humanização, como ela é importante. Isso nasceu no movimento modernista. E Le Corbusier, ele tinha os 5 pontos para uma nova arquitetura, né, que é a arquitetura dos pilotis, onde ele oferecia o térreo das edificações para uma interação com o entorno da cidade, com o entorno do objeto arquitetônico, que era a cidade. Ele acreditava... Obrigada, Jamele. Obrigada. Ele acreditava muito que a arquitetura tinha que se relacionar, né, com o espaço externo. Então, os pilotis eram elementos, prestem bem atenção, gente, os pilotis que a gente vê até hoje, tá? Só qual era a característica dele que foi inusitada para a época? Eram pilares redondos, por isso chamados de pilotis, né? Então, os pilotis, que era o térreo livre, nesse térreo livre havia a interação com o entorno e bem logo depois da criação da Vila Savoy, se pensou também em se colocar, estacionar os carros, né? Como abrigar os carros. Os carros, não havia preocupação de se abrigar carros, e depois os veículos começam a ter um valor alto e as pessoas começam a usar o térreo livre das edificações para abrigar os carros. A planta livre, ou seja, com o mínimo de paredes possível, ambientes muito integrados, eu não estou falando novidade, é tudo que a gente vê hoje nos projetos de arquitetura, tanto de residência como de apartamento, né? Essa integração, ela hoje fala muito alto. A fachada livre, sem ornamento nenhum. A janela em fita, que é nada mais do que a janela contínua, né? Janela em fita. E pela primeira vez, aí sim, é uma inovação muito grande, que é a utilização da cobertura como um terraço-jardim. Isso não se fazia, foi uma inovação, não sei se ele se inspirou em outro lugar, a gente nunca vai saber, mas é dito que é de autoria dele. Então essa é a Vila Savoy, a gente observa aí todos os preceitos de Le Corbusier, que é essa fachada limpa, esse pilotis embaixo, a janela em fita, o terraço-jardim. E aqui a gente vai ver inúmeras fotos, né? O que não falta são fotos da Vila Savoy. Aqui a gente vê outra coisa inusitada, que é a rampa. É claro que a rampa, nessa época, não havia uma norma que dissesse qual seria a inclinação. A rampa, a inclinação da rampa aí é 15%, que não é tão agradável nem confortável, mas que já era uma tentativa de inclusão de pessoas com problemas de mobilidade que pudessem subir até o terraço-jardim, era o que ele queria, né? Aí a janela em fita, vocês percebem que a janela ela é contínua, por quê? Porque ela passa por cima de alguns pedaços de parede. Ele coloca a janela totalmente entre um pilar e outro. Aí vocês estão vendo bem esse detalhe, que é muitíssimo importante e que está na nossa arquitetura até hoje. Vocês não vão ver nenhum elemento aqui que não esteja na arquitetura, né? Aqui os pilotis livres. Observe que junto da escada o pilar é quadrado, mas quando ele está solto no espaço, ele é redondo. Isso é uma orientação que eu dou a todos os meus alunos. Vai fazer garagem, coloque pilar redondo. Vai fazer
um terraço, um pátio, pátio coberto de escola principalmente, áreas de recepção de centros de saúde. Pilar tem que ser redondo, gente. Então, eu já contei a alguns de vocês a minha experiência. Eu fui fazer uma visita técnica numa escola aqui em Salvador e todos os pilares do pátio coberto eram quadrados, só que eles estavam todos envolvidos por uma espuma, né? Então, aquele aspecto muito feio daquela espuma colocada de qualquer jeito. Não sei se hoje eles já devem ter consertado isso, mas isso é erro de projeto, né? Claro, criança vai se bater na quina do pilar. Então, vamos todo mundo apostar nos pilares redondos mesmo, tá? Isso é para todo sempre. Isso é uma aula para sempre. E aí temos uma inovação muito interessante, né? Quando ele coloca entre o banheiro e o quarto, e que se chama aí, no caso, sala de banho, né? Ele coloca uma chaise longue, ou seja, uma espreguiçadeira. Vocês estão vendo aí o desenho, né? Em concreto de uma espreguiçadeira que vai dividir o quarto do banheiro. Então, são detalhes assim que vão dar personalidade ao projeto de vocês. É lógico que no início a gente procura muito mais acertar para não errar com o cliente, mas logo depois a gente começa a ter essa flexibilidade, esse jogo, essa criatividade. Aqui a gente vê as plantas, né? Os carros estacionados ali, a rampa, onde vocês estão vendo aí a subida. Então havia essa preocupação de uma arquitetura orgânica, uma arquitetura que tinha curvas, né? Isso aí a gente pode entender, e eu aposto nessa inspiração aí um pouco da Arte Nouveau, realmente, com as suas curvas e as suas formas orgânicas, né? Lembrando que se utilizava naquela época para enfeitar as fachadas, então existiam elementos que reportavam a natureza. Então, pequenas estátuas de flores, de animais. Então, isso ali vem a natureza, vem com o estilo Art Nouveau, e depois vem o modernismo, que de alguma forma a gente pode entender que também se aproxima muito da natureza. Um outro expoente da arquitetura modernista é Mies van der Rohe. Vocês estão vendo aí uma casa, essa casa eu visitei em Barcelona, uma casa feita de estrutura metálica e grandes panos de granito. Essa casa é desmontável, ela foi montada no interior da França, depois ela foi desmontada e foi montada em Barcelona e está aberta à visitação pública. Observem, eu vou mostrar a vocês aqui a questão da planta livre, né? Que são quase a eliminação de todas as paredes nesse projeto. Então, observem que a gente só tem praticamente biombos, né? A gente não tem porta, a gente não consegue nem ver porta aí, né? A porta de entrada é uma chicana que você entra fazendo um movimento que protege a casa do exterior, mas uma planta absolutamente simples, minimalista ao extremo. Foi ele quem falou, né? Que menos é mais, Mies van der Rohe. Ele que tem essa frase dita por ele, que menos é mais. Então, significa o quê? Que quanto menos elementos você colocar na sua arquitetura, mais limpa ela vai ficar. Ele fez o primeiro arranha-céu em Nova York. Observem a forma muito limpa, nada demais. Então, mas ele vai otimizar os espaços, ele vai otimizar a fachada, ele vai trabalhar com formas limpas. Esse é Mies van der Rohe, que vocês vão ouvir falar quando forem estudar ou quando forem pesquisar. E aqui a famosíssima Casa da Cascata, que é um marco realmente na arquitetura, saindo da arquitetura eclética, neoclássica, e entrando pela arquitetura modernista. Ela vai ser feita também nos arredores de grandes cidades, só que essa nos Estados Unidos, em cima de um riacho. Olha a conexão com a natureza. O modernismo tinha muito de conexão com a natureza. Ele não é considerado um modernista, mas ele é considerado um dos pioneiros da arquitetura limpa, da arquitetura mais pura
e da arquitetura mais simplificada, né? E essa é a arquitetura que é preconizada pela arquitetura modernista, é o menos é mais, mas observem, já começam a aparecer os balanços, porque já temos o concreto, já começam a aparecer as estruturas metálicas, o vidro, tudo isso nessa casa implantada em cima da corredeira de um riacho. Ela está absolutamente em cima, né? Reza a lenda que essa casa nunca foi ocupada, que o proprietário da casa não gostava da casa por causa do barulho. Eu imagino, né? Porque o barulho da cascata o dia inteiro não deve ser uma coisa também tão agradável assim. Talvez para uma casa de fim de semana, mas para todos os dias, né? Então, existem várias histórias de que a laje não ficou bem impermeabilizada e que pingava em cima da mesa de jantar. Eu não sei direito, a gente ouve um monte de coisa, mas é um marco na arquitetura, porque vai fundar o que se chama do estilo internacional. Por que isso? Porque é um estilo que predomina ao mesmo tempo, né? Síncrono, a palavra que está na moda agora, sincronamente na maioria dos países civilizados. Então, vai aparecer ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na América do Sul como um todo, na Argentina, a gente vai ter muito no Chile, no Peru, a gente vai encontrar essa arquitetura modernista. O Canadá não, porque praticamente o Canadá tinha acabado de nascer, então não tinha ainda muita arquitetura autoral, mas os arquitetos dessa época, a arquitetura autoral deles é totalmente fundamentada nos 5 elementos, né, que Le Corbusier preconizava, e no menos é mais, que Mies van der Rohe apoiava também. Então, esse é um dos exemplos, né? Observe que não tem telha em cima, gente. Ele usou apenas a impermeabilização, que naquela época não devia ser uma coisa tecnicamente tão avançada, e por isso mesmo falam que essa casa foi reformada inúmeras vezes. E aí eu vou mostrar a vocês o que era a renderização no início do século XX. Havia renderização? Não, havia desenho à mão livre. No início do século XX e no final do século XX, porque eu entrei na universidade em 1982 e eu usava 1980 e a gente fazia o 3D na mão. A gente tinha aula de perspectiva, né? Acho que nem mais o curso de perspectiva existe hoje. Mas a gente fazia esse 3D renderizado, que é isso aí que vocês estão vendo, e que dava perfeitamente para o cliente entender, né? O cliente também tinha dificuldade de entender planta baixa, mas aí, ó, o render da casa da cascata, com toda a vegetação do entorno, era isso que se apresentava naquela época, né? Que não tem muito tempo, porque eu sou daquela época. A parte interna, onde Frank Lloyd Wright, ele decide, inclusive, desenhar os móveis. Aí a gente já entra com muito detalhe, com muito cuidado dentro da moradia. De novo, a arquitetura urbanizada dentro da moradia, preocupada com o bem-estar da pessoa que ocupava uma residência. Não mais só os templos religiosos, as instituições, não mais as sedes de governo, mas as residências. É aí que realmente aparece a preocupação com a casa das pessoas, assim, para ser bem direto no assunto, com a casa das pessoas. No Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 1922, ela já começa através da artes plásticas, né? Ela começa a lançar essas primeiras ideias de novos movimentos, de novos conceitos da arquitetura modernista, através de uma pintora que ficou muito famosa, porque naquela época as obras de arte dela chocaram muito, porque ela desconstruiu o corpo humano, ela não procurava a beleza, ela procurava muito mais a emoção, Anita Malfatti, e ela faz essas obras que são emblemáticas, inclusive esse é o Bapuru do lado direito, ele hoje vale uma fortuna, foi leiloado aí por milhões e milhões de dólares, e
ela foi realmente pioneira naquela época. E como todo pioneiro, né, toda vez que você lança uma ideia muito avançada, você vai receber críticas, e ela recebia muitas críticas e era desvalorizada na sua época, mas hoje as obras de arte dela são extremamente valorizadas. E aí a gente já parte direto, né, para a arquitetura de Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer e Le Corbusier, com a questão da construção do MES, Ministério da Educação e Saúde. Muita gente fala MEC, não é. Esse prédio, esse edifício era do Ministério da Educação e Saúde, MES. Hoje é chamado Palácio Capanema. Capanema era o governador da época, que foi quem lançou o edital do concurso para fazer um edifício para o Ministério da Educação e Saúde, e o júri escolheu outro arquiteto, mas na época o próprio governador não concordou com o resultado do concurso e montou uma equipe por ele próprio. Lúcio Costa era funcionário público, aliás, foi funcionário público até o final da vida. Ele era funcionário público do Ministério da Educação e Saúde, e ele então foi convocado para montar uma equipe, e aí é que a gente entende como a pessoa pode estar, a pessoa certa no lugar certo. Oscar Niemeyer tinha pedido para trabalhar no escritório de Lúcio Costa voluntariamente. Lúcio Costa disse que não tinha dinheiro, porque Lúcio Costa tinha um emprego público, mas ele tinha um escritório também. E Niemeyer gostava muito do trabalho dele, bateu na porta, pediu um emprego, disse que não precisava pagar, o que ele queria era aprender. E um ano depois, então, Lúcio Costa é chamado para fazer essa obra, e depois Brasília. E aí Oscar Niemeyer já faz parte da equipe, né? Toda essa história, gente, está no museu lá em Brasília, viu? É legal quem for para Brasília e visitar e entender essa história. Inclusive estão lá as peças, as plantas, os desenhos, porque Lúcio Costa ganha o projeto de Brasília na base do desenho à mão livre, não faz nenhuma maquete, mas escreve um manifesto, né, sobre o que deveria ser a cidade, por que ela estaria localizada ali, por que era aquele local dela, em que local ele ia implantar, de que forma, orientada para onde, os setores, as divisões, o zoneamento. Ele faz essa descrição, na verdade, um memorial descritivo, que se transforma no manifesto da arquitetura modernista brasileira. Até hoje se referencia a isso. Eu li o documento todo, é belíssimo, ele escreve muito bem, e ele ganha o concurso de Brasília. Mas anteriormente ele faz esse projeto com a consultoria de Le Corbusier. No final eles não entram em acordo, porque esse era o projeto de Le Corbusier. Era um edifício baixo, com uma extensão, e na verdade o que é construído tem muito das características, sim, da arquitetura modernista, mas se diferencia bastante da proposta de Le Corbusier. Ele vai ser um edifício alto, né? Bem elevado, mas ele continua tendo essa extensão, que é onde aparece o terraço-jardim, que é preconizado por Le Corbusier, e o primeiro lugar que ele aparece no Brasil é nesse edifício do Ministério da Educação e Saúde. Então, o desenho do jardim já é de Burle Marx, que é quem vai fazer, perpassar por todo esse período da arquitetura modernista, fazendo um paisagismo totalmente autoral, baseado apenas em espécies da flora brasileira. Ele pesquisa muito, ele pesquisa Mata Atlântica, ele pesquisa a Amazônia. Então, ele descobre inúmeras espécies que não estavam ainda catalogadas, que levam, inclusive, muitas levam o nome dele, né, na família, no nome, né, no nome científico. Então, entra aí os personagens principais, aparecem, se juntam nesse edifício, nesse projeto, que é Lúcio Costa, Niemeyer e Burle Marx. A gente vai ver eles em toda a história do modernismo, passando por Brasília, que é hoje uma cidade, inclusive, tombada, né? Todo aquele eixo monumental tombada como uma referência da arquitetura modernista no mundo.
e considerada, então, como eu disse a vocês, a arquitetura modernista brasileira. Qual é a grande diferença que esse edifício apresenta em relação à arquitetura de Le Corbusier? Observem o pé direito do pilotis. O pilotis de Le Corbusier, ele é de um pé direito apenas. Você não vai ver nenhum projeto de Le Corbusier, olha que eu já pesquisei, com mais de um pé direito no pilotis. Acontece que Lúcio Costa pensava muito maior, de uma forma muito mais ampla, e ele queria que as pessoas passassem livremente por baixo do prédio, porque ele vai conectar duas ruas no centro do Rio de Janeiro. Então, ele eleva para 9 metros, ou seja, 3 pés direitos. E se vocês olharem direitinho nessa foto, o pilar, o fuste dele, né, o corpo do pilar, ele não é totalmente regular. Ele começa um pouco mais estreito, vai alargando para a base, e na base ele de novo diminui um pouco. Ele fez todo um estudo de perspectiva para que de longe você tivesse a percepção do cilindro perfeito. Como o nosso olho deforma a imagem, né, quando a imagem está muito longe, ele criou uma deformação no próprio pilar para que a gente não percebesse e não tivesse a visão de alguma deformação do pilar por causa do nosso ponto de observador. Então, esse é o edifício. Vocês já viram aí uma outra característica da arquitetura modernista brasileira, que são os azulejos, muito inspirados, claro, na arquitetura portuguesa. A gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. E esse azulejo, ele tá lá, lembram que eu mostrei a vocês, na cidade de São Luís, toda a arquitetura colonial é nesse tom de azulejo, branco e azul. Então, essa inspiração da azulejaria portuguesa vai fazer com que esse artista plástico, chamado Atos Bulcão, ele vai fazer uma produção de azulejos muito marcante na arquitetura modernista brasileira. Vai aparecer em Brasília, vai aparecer, por exemplo, no Hospital Sara. Quem quiser pode fazer a visita técnica, né, gente, no Hospital Sara, que aqui de Salvador, que é a arquitetura modernista pura, feita por Lelé. Não pude nem falar dele aqui, porque senão a aula ia ficar grande demais. Então, a gente vai ver esses desenhos. Observem o formato orgânico, né? Esse formato orgânico vai aparecer no jardim também de Burle Marx. É como eu disse a vocês, aí se cria um grupo que vai, a partir daí, comandar os princípios da arquitetura brasileira dessa época, que é uma arquitetura modernista e durante muito tempo, e eu defendo que até hoje a gente tem essa influência. Observem o orgânico, a paisagem, o paisagismo já totalmente assimilado na arquitetura, obras de arte. Então, na verdade, é um conjunto de elementos que vão dar forma a essa arquitetura modernista brasileira, que é reconhecida internacionalmente. A partir daí, a gente vai também observar a criação de alguns elementos de inovação, que é o próprio brise, né, colocado na fachada poente, porque não é em todas as fachadas, na fachada poente do edifício do Ministério da Educação e Saúde, e você vai ver uma inclinação para justamente ela é calculada para a incidência solar, para que chegue a claridade, mas não entre o raio solar, né? Então, toda essa fachada do edifício é feito com esse brise, que é feito manualmente. Esse brise, ele não é fabricado industrialmente. Ele é feito na obra, colocado na obra. Depois, então, vai haver a fabricação em série e para futura utilização desses elementos em outros prédios, em outras arquiteturas. Uma pessoa também muito importante no Brasil, na arquitetura modernista, foi Eduardo Reid. Ele é arquiteto, ele faz aquele conjunto imenso no Rio de Janeiro chamado Pedregulho, que faz é um conjunto habitacional para baixa renda, que faz esse percurso, inclusive embaixo dele passa uma via,
Então, uma arquitetura muito, muito avançada. Lembrando que ele pensa em tudo, na implantação desse edifício, junto a escolas, junto a comércio. Então, aquela fachada ativa que a gente tanto fala hoje, né? Já havia essa preocupação para a criança poder ir para a escola a pé. Olha a preocupação, né? E para que a educação sempre fosse prioridade. A gente também vê alguns outros edifícios, a gente vai ver inclusive aqui na Bahia, edifícios institucionais que vão ser construídos com a perspectiva modernista. Aqui, outros projetos dele, aqui é a vista do Pedregulhos, também ainda o prédio totalmente sinuoso, é que o slide aqui fica pequenininho para a gente conseguir enxergar tudo. E a gente vai ver também esse, para mim, o projeto dele mais impactante, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que fica ali no Aterro do Flamengo. Vocês não podem perder de conhecer. Ele tem essa estrutura em V, que vai formar uma estrutura autônoma e repetida. É a estrutura que segura o edifício afastado do solo, e você vai ter uma reinterpretação do sistema de pilotis, ou seja, a térreo livre, mas a partir do formato que na verdade é um W, né? Vocês vão lá pesquisar e vão ver essa estrutura em W, ela forma um W, mas ela sustenta uma edificação laminar que hoje é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ele foi todo restaurado agora, é um belíssimo exemplo do que pode ser uma arquitetura avançada, muito avançada para a época, porque ele vai usar pendurais, a laje, ela tá pronta, ela tá suspensa nesses arcos, né, formados por esse V. Então, a laje de piso, a laje do próprio museu vai estar lá. Então, é um exemplar maravilhoso que a gente tem para visitar. Arquitetura modernista no Brasil, a gente não perde nada em relação a nenhum país, porque aqui foi muita produção, foi uma época que a economia brasileira estava de bem com a vida, e a gente vai ver vários exemplos dessa arquitetura ainda muito bem mantidos. Eu estive aqui agora, semana passada, nesse edifício em Belo Horizonte, que vai repetir a forma ondulada. O nome do edifício é Edifício Niemeyer. O projeto é muito inspirado no edifício Copan, aquele edifício de São Paulo, com esse brise. Em vez do brise inclinado, o que ele faz? Ele usa o brise horizontal. Observem, as janelas ficam recuadas, uma laje em balanço, fazendo justamente aparando, né, esses raios solares, onde entra toda a iluminação, mas não entra o raio solar, não entra no apartamento. Então, belíssimo exemplo, está muito bem mantido. E outra, observe que ele não tem grade. Ele fica numa esquina e totalmente integrado com a rua. É bem interessante a gente ver isso. No mesmo estilo do Copan, né, de São Paulo, onde o fechamento se dá apenas no edifício. A gente vai falar um pouquinho agora do modernismo na Bahia. A gente tem bons e ótimos exemplos, excelentes exemplos de edificações aqui e de arquitetos que surfaram nessa onda e ficaram muito conhecidos no mundo inteiro, inclusive, né? Vamos falar de alguns deles aqui. O primeiro, a gente vai falar logo, que é Diógenes Rebouças, que fez o projeto da Fonte Nova. Vocês observaram, não sei se vocês acompanharam, a reconstrução da Fonte Nova. Ela foi toda demolida e depois ela foi reconstruída. A gente ainda não entende muito bem, mas eu pesquisei bastante, mas parece que é por causa da inclinação da arquibancada, que uma coisa é você fazer um estádio e outra coisa é você fazer a arena. A arquibancada é bem mais inclinada. Eu estive lá, realmente é muito mais inclinada e muito mais alta do que era a Fonte Nova. A antiga Fonte Nova, porque essa é a nova Fonte Nova. Mas o que eu achei muito bacana dos arquitetos que fizeram esse projeto da nova Fonte Nova é que eles respeitaram o partido arquitetônico de Diógenes Rebouças, que é deixar aquela abertura, né? Vou mostrar aqui a foto. A abertura da Fonte Nova,
para o dique. Então ali bem vocês estão vendo, é por onde entra a ventilação. Eu não sei se vocês já estiveram no Maracanã, no Rio de Janeiro, é a coisa mais quente que pode existir no mundo. E na Fonte Nova você consegue ter uma circulação de ar. Por quê? Porque dá para o dique. E a gente sabe que em cima da água sempre há uma movimentação de ventilação. Essa movimentação de ventilação ela é captada por esse projeto da Nova Fonte Nova e funciona super bem. Então esse é o projeto aproveitando a topografia. Não é um projeto qualquer, lançado em qualquer lugar. Ele faz um estudo da cidade, ele precisa fazer um projeto de uma grande arena esportiva, e ele vai procurar o quê? Ele vai procurar uma topografia onde ele possa apoiar, né, a sua arena, e ele consegue fazer isso, tanto que na Fonte Nova, para quem já foi, você tem uma entrada inferior e uma entrada superior, né? Nada ali foi criado, a topografia natural do terreno foi aproveitada, foi feito corte, claro, foi feito um corte para implantação, mas há o aproveitamento de uma inteligência muito grande, né, que é o respeito à topografia. Esse projeto dele é muito inovador para a época. E depois o Hotel da Bahia, para quem passa ali no Campo Grande, hoje ele chama Wish Hotel, né? Então é um hotel que está em funcionamento até hoje, um hotel com os traços de arquitetura modernista brasileira, porque você vai ter a curva, vai ter a preocupação da integração com o exterior, da relação do interior com o exterior, e vai ter os pilares redondos. Para quem vai lá, você vai ver no lobby, na entrada, no salão atrás, no restaurante, vão estar lá os pilares redondos, né? Os pilares, na verdade, cilíndricos, né? Não são redondos, são pilares cilíndricos que vão estar presentes em toda a arquitetura do Hotel da Bahia, na época Hotel da Bahia, hoje Hotel Wish. Então não faltam elementos exemplares, né, da arquitetura modernista em Salvador. E aqui, como eu disse a vocês, que o modernismo também aparece nas instituições, o projeto de Diógenes da Escola Parque, também com muita referência ao modernismo, vãos muito grandes, e ele usa aí o arco para vencer. Então esse edifício aí, a gente está vendo, é das oficinas, então ele usa o arco para poder criar um vão enorme por dentro. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Está funcionando até hoje. A ideia era ser o centro, né, um centro de referência de outras escolas, mas apenas se constrói essa Escola Parque mais uma escola que vai fazer o contraturno com a Escola Parque. Outro arquiteto muito inovador na época, Assis Reis, inclusive pai da nossa professora do nosso curso de arquitetura, Márcia Reis. Ela é filha de Assis Reis, arquiteta também. Então, Assis Reis, ele começa a inovar na arquitetura. Ele não se contenta em usar os 5 princípios de Le Corbusier, ele começa então a inovar, e também ele trabalha com patrimônio. Olha a inovação, né? Então, a gente pensar um edifício desse em 1970, 1980, era muita novidade, né? Cada pavimento de uma cor. Até hoje, ele parece que foi construído ano passado. E tá lá, tem um no Itaigara, tem um na Barra, tem um na Pituba. Ele fez vários com essa mesma linguagem, né? Nesse caso, a mesma paleta de cor. No Solar das Mangueiras, que fica na Ladeira da Barra, ele já usa várias cores, mas todas num tom pastel. Elas se referenciam umas com as outras, é muito interessante. Ele usa janela de canto, né? Observem as janelas nos cantos, é muito agradável você ter um ambiente que a janela é de canto, porque quando você abre, você tem uma visão muito maior do que apenas uma janela numa fachada, né? Então, percebam as inovações dos nossos arquitetos baianos. E, finalmente, esse projeto da Companhia Elétrica do São Francisco, CHESF, né? Esse edifício fica na Paralela, também tombado, hoje ele é tombado, com uma arquitetura moderna. Inclusive, todo o trabalho de mestrado e doutorado de Márcia Reis é feito em cima desse edifício.
ela faz inclusive o estudo de fachada, de recomposição, ela hoje é consultora, né, para esse edifício, um edifício muito bonito, um espelho d'água embaixo, pilotis, né, de novo, todo o térreo livre, ele tem uma planta muito interessante, não sei se vocês vão conseguir enxergar daqui, mas a planta baixa dele é muito interessante, se vocês observarem com calma, são 4 em 4 pilares, ele trabalha com 4 em 4, então conjuntos de 4 pilares, que vão dar uma linguagem muito diferenciada. Eu até hoje não vi nada que se comparasse a essa estética de Assis nesse edifício. É uma coisa belíssima, pena que não esteja aberto, ele fica no alto, né? A gente só vê quando passa na paralela, a gente vê ele alto. Mas quem já esteve lá, como eu já estive, toma um susto, porque é enorme. A questão do espelho d'água em contato com esses pilares é maravilhoso. Uma vegetação abundante, que também se relaciona com ele. E são todos os princípios da arquitetura modernista e que estão em voga até hoje, né, gente? Até hoje a gente vai falar de biofilia, a gente está falando da integração da natureza com o edifício o tempo inteiro. Então, num térreo livre, fica muito mais fácil você utilizar da biofilia. Então, eu acho que são caminhos, a gente quando tiver um olhar histórico mais amplo, são caminhos que se trilhou para chegar onde a gente chegou hoje, né? Que é a questão da predominância dos materiais naturais, do contato das pessoas com a natureza. Isso tudo nasceu lá no modernismo, né? Não é invenção da nossa época. É tudo realmente princípios estudados e propagados, experimentados e executados durante o modernismo. É por isso que esses edifícios são tão atuais até hoje. A gente vê todos os edifícios que eu falei aqui com vocês, eles estão ainda, nenhum deles foi demolido, tudo está mantido e funcionando, né? E a maioria, talvez 99% deles, nem mudou a função. Então, eles foram adaptados às novas tecnologias, mas eles são, até hoje, grandes referências, como é no Rio de Janeiro, como é aqui em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte. As referências são edifícios modernistas. E a gente vai ver nascer desse grupo de arquitetos, outros arquitetos, que vão também trazer toda essa linguagem modernista para a arquitetura contemporânea, que é a nossa aula de amanhã, que eu vou gravar também amanhã, que é a arquitetura modernista ainda convivendo na arquitetura contemporânea. Aqui é um dos legados de Assis Reis que ele nos deixou, que é a maquete de Salvador, que ele iniciou e hoje está sendo complementada aos poucos, a maquete de Salvador na escala 1:2000. É maravilhosa, fiz até uma live com ela, né, logo no início, no final do primeiro surto de pandemia, ela estava lá exposta na associação comercial, eu fui lá com Márcia e nós fizemos inclusive um filme sobre essa maquete. Ela está agora desmontada e a prefeitura está procurando um local para colocá-la. Gente, edifício por edifício. E ao final eu vou mostrar um projeto que eu acho maravilhoso, de novo, o 3D renderizado da época, né? Tudo feito à mão livre, gente. Olha que beleza a Praça da Sé lá, toda requalificada por Assis Reis. De novo, vocês lembram, né? Que a praça não tinha árvores na arquitetura colonial. Quando Assis Reis faz essa requalificação, ele coloca árvores e coloca uma fonte, né? Que não é construída exatamente igual, mas tem a fonte lá. Ali ao fundo vocês veem a Catedral, né, de Salvador. E aqui vocês veem a praça e o monumento da Cruz Caída, que também é da época de requalificação que Assis Reis fez. Então, a gente vê nessa imagem o casamento dessas duas épocas, né, da arquitetura colonial com a arquitetura modernista, convivendo sob o mesmo solo, mas convivendo muito harmoniosamente, que é o que vai acontecer na arquitetura contemporânea, é a harmonia entre diversos estilos, diversas arquiteturas autorais. A gente vai ver isso convivendo agora na arquitetura contemporânea brasileira, que é material para a nossa aula de amanhã. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente deu na arquitetura
modernista no Brasil, principalmente na Bahia, em Salvador. Inclusive, a gente não dá tempo da gente falar tudo, mas no interior da Bahia a gente vai ter também exemplares, poucos, mas a gente vai ter exemplares da arquitetura modernista também. E agora, então, eu estou encerrando esse capítulo e amanhã a gente vai ter a aula sobre a arquitetura contemporânea. Fiquem ligados. Tchau, tchau.